A Igreja e o Reino de Deus. Esta é a lição número 4 da classe de adultos. O Reino de Deus e a Igreja são a mesma coisa? Veremos aqui sobre isso nesta aula. E nós devemos, assim, compreender que verdadeiramente a Igreja e o Reino de Deus são duas coisas distintas. Entretanto, uma é o complemento da outra. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. O Senhor, Ele é o rei de toda a terra. Por isso, Ele domina toda a criação. Toda a criação, ela é o reflexo do Criador. Por isso, nada absolutamente escapa das mãos do Todo-Poderoso Criador. Portanto, o Senhor, Ele como Rei, Ele governa toda a terra. E a Igreja aqui na terra é parte do Reino de Deus. Portanto, a Igreja também é governada pelo Senhor. E a Igreja, ela é o complemento do Reino de Deus. A natureza do Reino de Deus. O Reino de Deus é universal. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Deus domina todas as coisas. E é importante notarmos que verdade é que às vezes parece que Deus foi pego de surpresa, mas não. Deus sabe de todas as coisas. Entretanto, há uma questão muito interessante sobre a questão do livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos dá condições para que nós venhamos escolher um caminho ou o outro. Agora, a verdade é que tudo está debaixo do seu domínio. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que acontecerá conosco daqui a 80 anos, 100 anos. Deus sabe exatamente tudo o que ocorrerá. Nada, absolutamente nada. E é importante também observarmos que Deus, Ele governa tanto a questão do céu, quanto o universo, quanto a terra. Ou seja, o Senhor, Ele domina tanto as questões, né, materiais, o reino terreno, né, o material propriamente dito, os mares, os oceanos, e também o espiritual que nós não vemos, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Tudo é o Senhor quem domina, tudo é sustentado por Ele. E eu já falei aqui algumas outras vezes, e vou lembrar, que até a existência do adversário é sustentado por Deus. Se Deus quisesse, por exemplo, Deus mataria Satanás. Por quê? Porque até a vida de Satanás é dominada pelo Senhor. Então veja que o Senhor, Ele é grandioso, o seu reino, Ele é universal, ou seja, engloba todas as situações, todas as esferas, nada, absolutamente nada está fora do seu domínio. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. O homem tem o livre-arbítrio. Nós fazemos na nossa vida o que nós quisermos. Entretanto, há aquela questão do... Depois devemos prestar conta de todas as coisas. E é aqui que é o perigo, né? O adversário, ele também tem uma certa liberdade, uma certa permissão. Lembra que ele foi lá com o Senhor falar, se apresentar para o Senhor? E Deus falou para ele: tem contemplado meu servo Jó? Da onde que você vem? Eu venho de passear pela terra. Ou seja, o adversário, ele entrou assim com uma certa permissão, né, com a permissão do Senhor, na presença de Deus. Veja que, independente das circunstâncias, o Senhor deu uma ordem para Satanás. Você pode tocar em todo em Jó, mas não na vida dele. Ou seja, Deus deu limites. O diabo, ele opera no mundo, mas ele tem liberdade de operar. Mas até isso, Deus também domina. Deus também. Por quê? Porque se Deus... vamos colocar aqui um termo aqui mais direto.
se Deus não colocasse um freio, não dominasse o adversário, o mundo já não existiria. O adversário teria destruído a todos. Teria destruído a todos. Então é por isso que o mundo ainda existe, porque o adversário ele tem a liberdade, mas Deus ele é soberano. Por quê? Porque não dá para se... Porque Deus domina sobre todas as coisas, sobre os anjos, os demônios, o diabo, a cada um de nós. O Senhor ele tem domínio de todas as coisas. Porque, mais uma vez, se Deus, por um momento, disser eu não vou interferir em absolutamente nada, o adversário acaba com o mundo. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Veja que a igreja ela se concretizou na pessoa de Cristo. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Quando vemos esta situação do reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, nós vemos três questões distintas, que é o reino de Deus que está no céu, que veio para a terra na pessoa de Cristo, que ele formou a igreja, e lá na nação de Israel. Então vemos aqui, as escrituras nos mostram que o propósito do Senhor se concretizou em Cristo. Portanto, vemos a importância do reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Sinopse: as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja. A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. O poder de Deus, ali em Cristo Jesus, ele criou ali ciúmes no povo. Por quê? Porque até hoje existe dentro da igreja aquele grupo que não aceita de forma nenhuma o mover do Senhor, o poder, o milagre do Senhor. Sempre vai colocar um mais. O que eu quero dizer é que hoje, ainda hoje, há muitos religiosos dentro da igreja. E eu vou te lembrar que religioso é diferente de religião. Religioso é uma pessoa que segue um ritual, uma circunstância, um ritual propriamente dito. Então ele acredita que uma coisa só pode acontecer se estiver dentro daquele ritual. Dentro daquele ritual. Religião é religar. Então foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio religar o homem a Deus. Portanto, o religioso é diferente de religião. Então há muito religioso dentro da igreja que acha que Deus só opera. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Que Cristo, que o Senhor só opera, por exemplo, só há batismo com o Espírito Santo se tiver numa vigília, por exemplo. Não, se não tiver numa vigília, não vai ser batizado com o Espírito Santo. Se não tiver numa consagração, não vai ser batizado com o Espírito Santo. Se não tiver no monte, não vai ser batizado com o Espírito Santo. Essa é mais ou menos a ideia para a gente ter um norte. Há muitas pessoas dentro da igreja que acham que Deus precisa de um protocolo, o que não é o caso. Veja que Cristo, ele curou um endemoniado, cego e mudo, que era para as pessoas darem glórias a Deus por isso, porque uma pessoa foi liberta. Mas o que fizeram os fariseus? Ficaram com ciúme e ficaram irados. E chegaram a atribuir isso a Beelzebul, que é o príncipe das moscas, né, lá de Canaã. Ou seja, ao adversário. E isso é o que? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Então veja que, e vou te lembrar que o pecado, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o único pecado que não é perdoado. Existem outros pecados também que não são perdoados. Então veja que quando Jesus fez isso, o que ele estava fazendo? Ali era o reino de Deus no concreto. Não era algo substancial, não era algo da fantasia, era algo concreto, não é nem substancial o nome, né? É subjetivo, né?
Então, o reino de Deus veio como algo concreto, algo real e não subjetivo. Por quê? Porque aconteceu de fato que como é que é possível, se não for por obra de Deus, que um endemoniado, cego e mudo seja liberto? Somente pelo poder de Deus. Então o reino veio, o reino chegou, o reino do Senhor veio até nós. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Quando uma pessoa é salva, aceita Cristo como Salvador, são curadas, são libertas por possessões demoníacas, por exemplo, isso é uma prova de que o reino de Deus estará ali. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus ele não está preso a um espaço geográfico, isto é, somente acontece milagres no templo, só para a gente ter uma ideia aqui. Não é só no templo que acontecem milagres. Acontecem milagres em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Lembra lá da pesca maravilhosa? Aconteceu aonde? No mar. Não foi no templo. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes, entre tantos outros milagres que aconteceram na casa de Jairo, em outros lugares. Por quê? Porque é ali que se manifesta o reino de Deus. Aonde? Aonde Jesus está. Aonde está o Senhor presente. Isso quer dizer que quando você está num lugar e Jesus está contigo e você ora ao Senhor e uma pessoa é salva, o Espírito, o reino de Deus está presente ali onde você está. Por quê? Porque houve ali uma restauração de vida, houve uma salvação de alma, houve uma pessoa que foi liberta dos espíritos imundos, houve uma cura. Então o reino de Deus se manifestou naquele lugar. Então o reino de Deus ele não está preso a um lugar específico, né, que só geralmente na igreja, né? Não, só pode acontecer se você for na igreja. Não, em qualquer lugar o Senhor manifesta o seu poder e a sua glória. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. O que é essa ideia de dimensão presente? Foi o que eu acabei de dizer. Onde há uma salvação de alma, onde há uma cura de uma enfermidade, onde pelo poder do Espírito Santo, né, pelo poder de Deus, ali se manifestou o que? O reino de Deus. Mas o reino de Deus não é só aqui. Não se manifesta só aqui. Ele também se manifestará em definitivo aonde? No futuro. Qual é o futuro? A eternidade. Lá nas mansões celestiais. Então o reino de Deus, ele está presente hoje no nosso meio, em nossas vidas, em nossas casas, onde nós estamos, porque o poder do Senhor está conosco. E também futuramente lá na eternidade. Se o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão, em toda a sua plenitude. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Não existia igreja lá no Antigo Testamento, mas o reino de Deus também terá esse povo lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque o reino de Deus e a igreja são questões distintas, eles se completam, né? A igreja completa o reino de Deus completa a igreja. Mas aqui, para nós termos uma dimensão melhor, uma direção melhor, vamos observar do seguinte plano. O reino de Deus está presente hoje na igreja dos apóstolos, né? Na igreja de Cristo hoje. Mas o reino de Deus também estava presente lá em Jó, com Moisés. O reino de Deus também era presente. Então, o reino de Deus, ele tem essa distinção de igreja. Por quê? Porque a igreja, geralmente, ela é tida somente cá no Novo Testamento, assim, melhor dizendo.
ficar melhor, ficar mais claro, né? Aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento não existia igreja, existia tabernáculo, né, e outras situações, mas a igreja propriamente dita não veio, porque foi Cristo que inaugurou a igreja. Então, como foi Cristo que inaugurou a igreja, então dá a ideia, muitas pessoas podem pensar, não, mas e o reino não se completa? Sim, se completa desde o Antigo, como também no Novo Testamento. Portanto, essa é a principal distinção entre a igreja e o reino de Deus. É que a igreja ela se formou no Novo Testamento, mas o reino de Deus ele abrange tanto o Novo quanto as pessoas do Antigo Testamento, todas as pessoas salvas na pessoa do Senhor Jesus. A igreja expressa o reino de Deus. Por meio da igreja que o reino de Deus está, por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. O reino de Deus, lembra lá de João Batista? Bem que já chegado ao reino de Deus. Quando a igreja ela faz evangelismo, ela está fazendo o quê? Tornando conhecido o reino de Deus. Nós, quando vamos evangelizar, nós falamos do reino. Nós apontamos para o reino, né, que venha ao seu reino. Né? Então, o reino do Senhor, ele já veio, ele está conosco. Ele somos nós, né? Somos um complemento, né, na verdade. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo o quê? Fazer as pessoas conhecerem o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é conhecido na terra através da igreja. Quem é a igreja? Somos nós reunidos, quando nós saímos para evangelizar, quando nós estamos no templo adorando ao Senhor e propagando o reino de Deus. As pessoas que estão ali na igreja que não são cristãs, estamos fazendo o quê? Fazendo o reino de Deus conhecido. E nós devemos continuar fazendo assim, continuar pregando o evangelho a toda a criatura até os confins da terra. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino, ou melhor, de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e o que importância ele tem. Existe aqui um ponto muito crucial. Eu gosto da ideia do vendedor. Quando você chegar numa loja, você vai comprar talvez uma televisão ou um telefone novo, você chega para o vendedor e diz o seguinte: como é que isso aqui funciona? O que ele tem e o que ele não tem? Aí o vendedor faz o quê? Te faz aquela propaganda, né? Propaganda é a alma do negócio, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar todas as questões sobre aquele aparelho específico que você quer comprar, que você quer adquirir. Ó, ele faz isso, ele faz aquilo, ele serve para fazer isso, ele serve para... E aí o vendedor começa a falar sobre aquele aparelho. E por que o vendedor fala aquilo? Porque ele sabe o produto que ele tem. Ele sabe o que ele está vendendo, o que ele está propondo. O evangelho, a igreja, é a mesma coisa. Se a igreja não tiver a noção, né, do que é o reino, do que é o evangelho, como é que ele vai vender esse reino? Eu estou dizendo que eu vou vender, mas não no sentido financeiro, estou dizendo vender no sentido de expor. Como é que eu vou expor o evangelho se eu não conheço o evangelho? Como é que eu vou expor o reino de Deus se eu não tenho visão do reino de Deus? Eu não sei o que ele é. Então, como é que eu faço para saber como é que é o reino do Senhor? Eu lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, jejuando, orando, fazendo missões. Então eu preciso estar dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do Senhor na minha vida. Então eu preciso estar fazendo o quê? Eu preciso estar fazendo missões. Eu preciso conhecer o evangelho que eu estou pregando. Eu preciso saber quem é o Senhor, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Eu preciso saber expor, falar com clareza, para que não haja dúvidas, para que as pessoas compreendam a mensagem, né? Compreendam que a missão mais importante da igreja é a evangelização. Então, quando nós sabemos a importância do reino, sabemos quem é o Senhor, o que teremos neste reino, quem é que pode entrar neste reino, quando nós estamos completamente familiarizados com todas as questões do reino, aí a igreja passa com precisão a mensagem do reino. E qual é o resultado disso? O resultado são muitas almas para o reino
dos céus. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não aceitam a Cristo porque não têm dimensão do que é o Senhor. Aprenderam um monte de coisas erradas, falaram um monte de coisas sobre Deus, as pessoas não têm dimensão, pegam textos isolados da palavra e não conseguem expor o que realmente Deus é, de fato, um Deus de amor. Então, essa é a principal missão da igreja, pregar o Evangelho, mas a igreja precisa conhecer o Evangelho que ela está pregando, ela precisa saber, ter visão de reino. Sinopse: o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Conclusão: como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Então aqui vemos que a igreja e o reino, eles se completam. E o reino é mais amplo, é muito mais amplo do que a igreja. Por quê? Porque a igreja, como eu já falei, ela veio aqui no Novo Testamento, para a gente ter uma noção melhor, mais clara, uma divisão melhor. Mas o reino, ele é mais amplo, ele abrange tanto as pessoas que aceitaram a Cristo no Novo Testamento, quanto as pessoas do passado, Moisés, Josué, Raabe, toda aquela turma de Jó, as pessoas do Antigo Testamento, todas as pessoas que creram no Senhor, essas também estarão no reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é maior do que a igreja. E qual é a função da igreja? Falar do reino de Deus. Aí a igreja precisa saber que reino é este, né? Revisando o conteúdo. Número 1, a sua universalidade. Número 2, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele. Número 3, a sua realidade presente. Número 4, o reino de Deus também possui uma dimensão futura. Número 5, a igreja faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Que nós venhamos a cada dia mais continuar pregando a palavra, sabendo que a igreja e o reino de Deus, eles se completam, né? A igreja completa o reino completa a igreja. E que nós venhamos ser igreja, continuar sendo igreja, e que o reino de Deus se manifeste em nós, quando nós vamos pregar a palavra, falar da palavra, e as pessoas serão salvas para a glória do nome de Jesus, serão curadas para a glória do nome de Jesus, serão libertas de espírito imundo. E isso por quê? Porque a igreja é um cumprimento do reino de Deus. E naquele grande dia, toda a igreja de todas as épocas, e até mesmo da antiga aliança, estaremos todos juntos, reunidos na presença de Deus, no reino de Deus, nas mansões celestiais. Que Deus continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!